Fala galera, como é que vocês estão? Bom, espero que todos estejam muito bem, obrigada, que tá tudo bem. E eu tô gravando essa segunda parte desse vídeo. A primeira parte eu falei um pouquinho sobre hábitos de leitura, sobre os meus hábitos de leitura, o que funciona pra mim, o que não funciona e quais questões você deveria levantar antes de pensar em como criar o hábito. Acho que a pergunta primeira tem que ser o porquê criar esse hábito. Se você ainda não viu, eu vou deixar linkado aqui em algum lugar e então dá uma olhadinha no outro vídeo antes pra gente continuar esse papo sobre leitura. Nesse segundo vídeo, eu queria fazer primeiro um agradecimento a um podcast que se chama Chá com a Impostora. Graças a ele, eu decidi começar hoje essa sequência de vídeo, que é uma coisa que eu tô protelando há algum tempo já, mas a gente fica sempre esperando o momento perfeito, a melhor luz, o melhor microfone, quem que vai editar, enfim, a gente fica esperando as condições ideais de temperatura e pressão pra fazer as coisas, e a verdade é que a condição ideal é sempre agora, né? Sempre o começo do jeito que dá, e eu coloco isso em prática em várias coisas da minha vida, mas em gravar vídeo era uma coisa que eu tava meio que relutando, assim, meio, ai, vamos ver qual é o melhor cenário, meu cabelo não tá muito bom, a sobrancelha eu não fiz, mas enfim. Obrigada, meninas do Chá com o Impostor, um episódio maravilhoso que eu assisti junto com a Dani do Contente Você, que me fez aí me inspirar e começar. Então, se você tá precisando também desse empurrãozinho, talvez valha a pena você ouvir esse podcast. Mas vamos lá, eu queria conversar um pouquinho sobre as diferenças Kindle ou livro físico. Eu leio muito nos dois. E eu aprendi, como eu posso dizer, eu aprendi a lidar com os dois e a entender a importância de cada um. Tá? Então, não é uma competição, pra mim, não é uma coisa assim, o Kindle acabou com o livro físico ou o livro físico é muito melhor que o Kindle. Eu consigo entender cada momento e qual é a importância de cada um nesse momento. Então, por exemplo, eu leio muito Kindle em viagem, ou quando eu tô me movimentando, enfim, no carro, às vezes no Uber, eu acabo lendo mais o Kindle, porque ele é mais leve, mais compacto, eu não fico refém de um livro só, então de repente eu quero ler um pouco sobre um tema e depois eu quero ler sobre outro, o Kindle me satisfaz bastante. Quando o Kindle também leva vantagem pra mim, é antes de dormir, né? Não gosto de ficar com luz acesa e tal, então nesse processo de mudança de hábito que eu tô vivendo, me desconectando um pouco das telas de celular, TV, enfim, o Kindle me faz sentido, porque eu vou pegando no sono. Ele tem uma luz, né? Existe uma luz nele, mas não é uma luz tão forte quanto as outras telas, então é uma luz gostosa de ler, é uma luz que não cansa, então antes de dormir, pra mim, o Kindle também leva vantagem. No que mais? Alguns livros e-book são mais baratos no Kindle, então pra mim isso também é uma vantagem. Às vezes o preço médio de um livro é de 50, 60 reais. Na Amazon, embora eu tenha várias ressalvas, eles têm muita promoção de livro, então você acaba pegando por 15, 20 reais alguns livros que estão na lista. Tem alguns livros que eu gostaria de ler, mas que não faço questão de ter. Então alguns livros alguns de autoajuda, desenvolvimento pessoal, até mesmo algumas biografias que eu não faço muita questão de ter, né? Mas que eu gostaria de ler. Então, pra mim, também o Kindle atende nesse lugar. Que mais? Kindle, então, peso, a facilidade. Não vou adentrar em modelo de Kindle, porque eu não sou nenhum especialista. Eu ganhei esse aqui e ele atende. A bateria dura muito tempo. Eu carrego uma vez por mês, praticamente. Então, ele me atende muito. Não sei qual modelo é. Se vocês quiserem fazer muita questão dessa informação, deixa aqui nos comentários que aí eu procuro pra descobrir. Mas ele me atende, tá? Eu tenho aquela assinatura da Amazon, dá pra você fazer uma assinatura da Amazon. Todo mês tem vários livros, assim, muitos livros que você pode, como se fosse uma locadora, um Netflix de livro. Então, você pode ficar, se não me engano, com 10 livros alugados e aí você lê e devolve pra Amazon e vai fazendo essa troca. Não tenho certeza quanto ao custo, acho que é 29 ou 20 reais por mês, não me lembro. Não acho muito barato, então acho que se você não lê muito, vale mais a pena você comprar o e-book mesmo e indo aos poucos. Gosto do Kindle porque ele me dá o tempo que falta pro capítulo e o tempo que me falta pro livro. Então ele mede ali a minha velocidade de leitura. Se você tá lendo por competição, do tipo, preciso ler muito, eu recomendo você desativar, porque não precisa ter essa loucura aí de quanto que eu tô lendo. Vai devagar, vai com calma. A gente já tá numa competição bizarra no mundo, leitura não é uma coisa que precisa entrar. Acredito que essas são as maiores vantagens que eu vejo no Kindle. Se eu lembrar de mais alguma coisa, depois eu falo
algum lugar, mas acredito que a princípio são essas vantagens que eu gosto. O que me pega um pouco no Kindle, é uma coisa que eu não gosto nele, né? Por conta das anotações. Eu leio o livro grifando muito, fazendo muita anotação. Então, livros de estudo e de pesquisa, pra mim não funciona muito no Kindle, porque eu gosto de puxar flecha, escrever, conversar com o livro. Eu sou essa pessoa que converso com o livro. Então, livro de pesquisa e de estudo, ele tem a opção de você sublinhar, de você destacar, né? Colocar ali em evidência e se mandar por e-mail e tal. Mas não dá pra você escrever como você pode escrever no livro. Se você não é uma pessoa que tem o hábito de escrever no livro, isso não vai ser um problema pra você. Pra mim, passa a ser um problema livros de estudo, porque eu gosto muito de escrever. Livro de literatura, romance, essas coisas mais tranquilas, acaba não sendo muito um problema. Tem livro que eu gosto de ter, então mesmo que eu leio no Kindle, eu acabo comprando, porque são livros que eu acho que são importantes eu ter, eu gosto, até pra eu passar pra frente. Eu gosto muito de ter livro, eu não empresto livro eu dou, porque normalmente eu assino os livros com a data que eu compro e eu converso muito com o livro, então os livros têm muito de mim neles e eu acho que é muito particular as minhas anotações, então eu não gosto muito de emprestar livro. O que acaba acontecendo é que alguns livros são livros que eu dou. Então, por exemplo, O Abusado, do Caco Barcelos, é um livro que eu acho que eu já comprei mais de 10 vezes, que sempre alguém acaba falando sobre, e aí eu acabo dando o livro, a primeira versão que eu li, eu nem sei onde foi parar, enfim. Então, eu tenho esse hábito, tá? Livro eu não empresto, eu dou. Se tiver muitas anotações, depois eu compro uma amostra pra pessoa, mando entregar, mas não gosto muito de emprestar meus livros, não. Eu sou meio apegada com isso, eu sei que tem várias linhas aí de desapego, a gente tem que desapegar do livro. Eu desapego de outras coisas. Os livros são coisas que eu gosto de voltar neles depois, ver as minhas anotações, ver quanto que eu amadureci, o que mudou, o que eu mudei. Então, enfim, tenho essa minha relação com o livro mesmo. E por fim, os livros físicos, né? O que eu gosto mais, como que eu leio, o que acontece. Nos últimos anos da minha vida, por conta da faculdade, OAB, enfim, eu li muito pouco por prazer. Eu li muito mais porque eu tinha que ler e muito menos do porque eu queria ler. E então, nesse último ano, por conta da pandemia também, agora último mês de férias, eu acabei me dando ao luxo de ler um pouquinho mais. Pra esse vídeo não ficar muito longo, eu vou comentar sobre as coisas que eu li numa terceira parte, mas antes eu vou falar só um pouquinho sobre os livros físicos. Bom, livro físico é meu xodó, tem um espaço enorme na minha vida, não consigo me ver substituindo o livro físico totalmente pelo Kindle, pelo menos por enquanto, assim, pelos próximos meses, anos, sei lá, até que pareça uma tecnologia aí que seja melhor que a do Kindle. Livro físico pra mim é muito mais confortável, embora a luz do Kindle seja ótima, eu gosto do livro físico, eu gosto de pegar, eu gosto de ler, de ver como foi diagramado, de sentir peso, de pensar na fonte. Eu gosto do livro físico. Gosto, como eu falei pra vocês, de fazer marcação. Esse aqui, por acaso, não tem muitas marcações, mas eu gosto de puxar flecha. E tem a questão do emprestar, né, também. Dessa coisa do livro girar, né? É uma pessoa que empresta ou que paga emprestado, ou circula. Eu gosto dessa ideia do livro circular também. Embora eu acabei de falar que eu não empresto, mas eu dou muito, então o livro acaba circulando de alguma forma. Bom, essas foram minhas considerações, livro físico versus Kindle. Não acho que tem um campeão, não acho que as coisas precisam ser tão engessadas de é isso ou aquilo. Acho que a gente pode beber na fonte da internet e pode beber também muito nas bibliotecas e livrarias. Acho que as coisas não são excludentes, acho que elas são somatórias, como eu também acho que podcast, vídeos e vários outros conteúdos, eles estão aqui pra somar. Eu, inclusive, eu não era muito fã de audiobook, mas eu aderi a um aplicativo que chama 12 Minutos e eu acabo consumindo alguma coisa, principalmente nesses livros de desenvolvimento pessoal. A galera dá uma esticada no chiclete muito grande, assim, são coisas que poderiam ter sido muito mais resumidas, então, às vezes, ouvir me faz mais sentido do que ler uma coisa que é muito mais do que deveria ser. Então, eu gosto que a gente acha que conhecimento é poder, acho que a gente tem que beber em várias fontes, até pra gente descobrir o que faz sentido, o que gosta, o que não gosta. E é isso. Eu volto no terceiro vídeo, então, se você ainda não viu o primeiro, eu vou deixar tagueado aqui em algum lugar. Tô aprendendo, hein, gente, essa história de YouTube, então vocês vêm comigo e vamos devagar.
Se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal. Eu não gosto dessa história de nicho, super nicho e blá blá blá. Quem me segue no Instagram já sabe, quem não segue é Natália de Campos, Natália com TH, Campos com 2 S no final. Eu gosto de falar sobre coisas que estão no meu cotidiano, tá? Então eu não gosto muito dessa coisa, só posso falar disso. Eu acho que minha vida é muito mais plural do que um nicho, então eu vou trazer vários conteúdos que eu acho relevante. Isso pode ser desde uma receita a um hábito, enfim. O canal é meu e eu faço do jeito que eu quiser, tipo, tô brincando. Acho que é isso, e na terceira parte, então, desse compiladão eu venho falar sobre as minhas leituras de janeiro, dividir um pouquinho o que eu li, o que eu gostei, o que eu não gostei. É isso. Um beijo, galera. Se inscreve no canal, deixa seu joinha aí pra gente saber, medir o que tá rolando e o que não tá rolando. Obrigada.